Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, é sublime demais. Estamos aqui na terra, num corpo humano, corpo físico, e podemos ter comunhão com o Teu Santo Espírito. E mais que isso, se nós formos atentos à palavra do Senhor, se nós nos revestimos do Teu Santo Espírito, podemos dia a dia sermos guiados, dirigidos pelo Senhor. Que privilégio, Senhor. Porque o Senhor, como um Pai amoroso, quer os filhos nos bons caminhos. Caminhos iluminados e não caminhos de trevas. O Senhor não quer os filhos na escuridão. Na escuridão estão os que estão no mundo sem o Senhor. Como o Senhor diz, porque o mundo todo jaz no maligno. Pai, Santo Espírito de Deus, que o Senhor encontre o nosso coração preparado para o Senhor, aberto e receptivo à palavra viva. Senhor, tudo que o Senhor fala é para o nosso bem. Temos contemplado o Senhor, um Pai zeloso, amoroso. Jesus, o sumo pastor, o bom pastor, pastor das ovelhas, que vai separar, como pastores separam bodes das ovelhas. Pai, nós agradecemos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que o Senhor nos encontre de coração aberto e preparado. Senhor, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Quase todas as pessoas, ao se converter, com um pouquinho do entendimento da palavra, contemplam o quanto Deus é bom. O quanto Deus é zeloso, amoroso, maravilhoso. E muitos passam a dizer assim, já tem aquela frase pronta dentro de si: eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ah, eu amo Deus, eu amo muito a Deus, eu amo demais a Deus. Mas muitos desses que dizem isso, quando ouvem uma palavra mais forte, alguns se desviam. Muitos abandonam a fé. Você já ouviu falar de cristãos ou evangélicos de cristal? Então eu te apresento hoje, vou te apresentar. Na verdade, eu estou trazendo hoje 2 exemplos bíblicos de quem soube ouvir a Deus de verdade. E até uma palavra muito dura. O Senhor Jesus, quando ele ia orar, que ele queria levar alguns discípulos com ele levava normalmente 3: o Pedro, o Tiago e o João. Ele dava ensinamentos a todos, dava ensinamentos às multidões, mas quando ele ia operar determinados milagres, chamava aqueles 3. Só Jesus sabia e Deus sabe o porquê. Mas o Pedro, antes do Pentecostes, ele deu cada mancada, que misericórdia. Mas se nós analisarmos, se nós observarmos por outro prisma, nós vamos contemplar que Jesus estava criando nele uma estrutura. O que muita gente que anda com Jesus, irmãos, anos a fio, não constrói. Construir uma estrutura espiritual, emocional, literalmente em regra, como um cristão de verdade, alguém que vai levar até o fim da sua vida a sua comunhão com Deus, a sua carreira de fé. Isso depende de cada um. Então nós vamos iniciar hoje com Mateus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 16,
Evangelho de Mateus, no capítulo 16, começando no versículo 13. Vamos fazer uma leitura dinâmica, irmãos, uma leitura responsiva. Depois nós vamos observar as partes que o Espírito Santo está nos chamando, ou vai nos chamar a atenção hoje, para algumas partes especificamente. Então vamos assim, eu leio os versículos de números ímpares, os irmãos leem os de números pares, e eu acompanho para fazer um fundo, porque quando o versículo é muito longo, um corre e o outro fica um pouquinho para trás na leitura. Então isso não é bom. Então o título é A Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum. Vamos juntos no 23? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. É um acontecimento, um episódio muito forte, né, irmãos? Muito forte. Muito forte. Bom, sabemos que o apóstolo Pedro, ele foi até o fim da carreira. A Bíblia Sagrada tem 2 epístolas de Pedro, que são assim, de um conhecimento, um entendimento profundo para cristãos que querem realmente ser maduros, tá? Cristãos que querem ter estrutura espiritual, uma estrutura boa, tá? Em todos os sentidos aqui na vida, precisam ler as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, uma compreensão que verdadeiramente, irmãos, dá uma base sólida de vida tremenda para cristãos maduros, que não cansam de ler, que estão sempre despertando nos alertas, sempre literalmente fortalecendo a sua estrutura. Estrutura é o nosso assunto. Na verdade, o título é Evangélicos de Cristal, quer dizer, cristãos de cristal, né? Cristão de cristal. Pessoas de cristal, pessoas que se ofendem à toa, se machucam à toa por qualquer coisa, se revoltam por qualquer coisa. Vamos aí a alguns desses fatores. Isso acontece muito, irmãos, com cristãos que são crianças espirituais, porque crianças são assim. Crianças, quando querem coisas que são teimosinhas, quando são, né? As pessoas dizem assim: é posicionada, uma criança que sabe o que quer. Nem sempre, às vezes é pirraça pura, e isso tem que ser trabalhado. Do contrário, quando chegarem na idade passada a primeira infância, a coisa vai ficar séria. Tem pais que não conseguem controlar filhos adolescentes, jovens então nem se fala, e pessoas que andam por aí, que aprontam, que só a misericórdia de Deus, se sentem os donos, usar o populesco, do pedaço.
O que aconteceu nesse episódio entre Jesus e o apóstolo Pedro? Jesus está ali no meio dos discípulos. Você vê que diz aqui logo no início, eu vou reler, agora eu vejo sozinho aqui, vamos acompanhar. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Então Jesus está com os discípulos, né? Antes de Judas vender Jesus, eram os 12. Judas, depois de vender Jesus, cometeu suicídio. Lamentável, né? Que não teve do lado de Jesus 3 anos, 6 meses e alguns dias e não se converteu. Isso acontece com muita gente que anda nas igrejas e não se converte. Pessoas que até têm familiares que são exemplo e demoram a se converter, enfim. Bom, então Jesus ele fez a pergunta aos discípulos, a todos eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? É a pergunta de Jesus. Claro que Jesus não está preocupado com a opinião pública, mas ele quer ficar ciente dos fatos, se inteirar do que está acontecendo. Isso é importante. Às vezes a pessoa não se inteira, não procura entender, né? Perceber, vamos dizer assim, não é o que acontece à sua volta e acaba até cometendo erros. Vou te dar um exemplo, tá? De coisas que nós vamos ver ainda este mês de janeiro. Às vezes a pessoa não observa em determinados setores, se muda de residência, muda de endereço e não procura observar antes de sair fazendo amizade com vizinhos, que de repente bota dentro de casa precipitadamente, lá na frente vai ser um problemão, porque se fosse prudente observaria primeiro, cumprimentar, meu irmão, obviamente, ser gentil, ser solícito, fazer o bem, fazer um favor, tranquilo. Mas sair fazendo amizade é complicado, hein? Às vezes no local de trabalho, tá? Só para posicionamento. Então Jesus, exatamente para isso, para um posicionamento, ele está perguntando: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Então vamos lá. Aí, como sempre, o Pedro é quem mais fala, quem mais precipita, né? Então, aí a princípio eles respondem, diz assim: eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus está, sim, dando uma atenção especial para o que eles estão pensando a seu respeito. Por quê? Porque Jesus os chamou para um ministério. Eles vão estar ao lado de Jesus. Isso em todo o tempo, quase, obviamente, quase todo o tempo. Tem os momentos que a pessoa precisa estar a sós, precisa tomar um banho, precisa orar sozinha, enfim, precisa dormir num cantinho sozinha. Mas Jesus agora está preocupado, não preocupado, retira essa palavra, mas ele está buscando um posicionamento, procurando perceber e entender o que eles estão pensando a respeito dele. Porque ele vai tirar as dúvidas, ele vai se mostrar, e eles têm de saber quem ele é, porque eles vão dar continuidade ao seu ministério, eles são discípulos. É o nosso caso, nós somos representantes de Jesus. Deus se importa com isso. Como é que os cristãos representam a Cristo? No fracasso tenebroso, nas lamúrias, no desânimo, nas tristezas. Então Jesus, ele está aqui procurando saber o que está dentro deles a respeito dele. E isso é uma realidade, irmãos. Trazendo para o nosso cotidiano, às vezes a pessoa, ela se machuca, até se queima, como dizem muito, usam muito essa linguagem, no local de trabalho, nos meios, porque ela não é prudente, não procura perceber, tá? Quem está à sua volta. Se você precipitadamente faz amizades, você vai se machucar. E com certeza já se machucou. Assim também em qualquer outra área de relacionamento,
principalmente a área sentimental, então, que é forte demais. Normalmente as pessoas entregam logo o coração, o que não deveria. Mas Jesus, ele está ali na condição humana. Então ele está questionando os discípulos: o que está acontecendo? O que estão falando a meu respeito? Então ele vai tirar todos os conceitos errados e vai entrar como ele é, com a verdade. Ele é a verdade. Muito bem. Então ele perguntou aos discípulos, eles citaram aqui o Elias, Jeremias, homens de Deus que morreram, que partiram. O Elias não chegou a morrer. O Elias foi tomado numa carruagem de fogo, foi transportado, literalmente trasladado para o céu. O Jeremias teve uma vida longa, embora foi um profeta muito odiado, porque Deus usava Jeremias para profetizar por conta da rebeldia do povo de Israel. Então Jeremias dizia que iria acontecer o cativeiro, que eles seriam levados cativos, que eles perderiam a terra deles, tudo que Deus mandava ele falar e que aconteceu. Então Jeremias foi muito odiado. Por quê? Por falar a verdade. Eles andavam no erro, o Jeremias ia para repreendê-los, eles não queriam ouvir, então Deus mandava Jeremias de volta para dizer: então vai ser assim, assim, assim. Mas Jeremias, Deus guardou Jeremias, por incrível que pareça, até boa velhice. Diz a história que ele cumpriu a missão dele. Muito bem. Então eles estão, o povo da Judéia está questionando: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Um profeta, ele quem sabe o Elias, voltou aí e tal, não é, sabe? Tudo errado. Aí o Simão Pedro, versículo 16, Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou em cheio, mas o Pedro não está jogando. O Senhor Jesus viu claramente que o Espírito de Deus, que o próprio Deus, revelou a Pedro. O Espírito de Deus foi lá no coração do Pedro e deu a Pedro a revelação. Tipo, o Senhor Deus dentro do Pedro. Imagina assim, Deus falando no coração do Pedro: você está diante do meu filho. Eu sou o Deus vivo, o único Deus. Ele é o meu filho. Então Pedro abre a boca e diz o que o Espírito Santo falou ao coração dele. Olha só, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus falando, irmãos. Jesus está dizendo ali para o Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Quando Jesus usava o sobrenome, o nome de família, no caso, estava literalmente enaltecendo, porque era muito importante para o judeu o nome de família. Hoje não se valoriza isso, né? Fulano, quem é fulano? É da família X. Quem é fulano? É da família Antigamente funcionava assim, referência de família. Só que Jesus mostra para o Pedro claramente que o Espírito de Deus esteve no coração dele, está ali com ele e revelou a ele. Bom, Pedro foi elogiado na frente de todos os outros discípulos. Começa aqui. Irmãos, quem não gosta de um elogio ou reconhecimento do seu valor? Todo mundo gosta. Só que a vida não consiste nisso, meu irmão. Todo ser humano vai encontrar muitos percalços na vida, muitos contradizentes, muitos provocadores, muita gente usada pelo diabo. E se não tiver uma medida certa do seu valor, pode se engrandecer e se envaidecer e se orgulhar tremendamente e cair.
E pode também ir para um fundo de poço, quando alguém chega e diz: seu trabalho é uma porcaria, você não faz nada direito. Então tem que tomar muito cuidado, irmãos, com esses altos e fundos e baixos, os elogios ou as depreciações, o que joga lá para baixo. O cristão tem que tomar muito cuidado. Bom, aí Jesus então entrega as chaves àquela revelação, o 18 e o 19. 20, versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Dá uma paradinha. Jesus não está revelando o que ele vai passar em favor da humanidade para a multidão. Ele está revelando aos discípulos. Como nós já temos contemplado em outras partes, em outros dias, o discípulo, irmãos, é aquele que quer aprender, ele não quer errar. O discípulo é aquele que é um bom aluno, para que mais à frente faça a mesma coisa que o seu mestre está ensinando. Então Jesus faz uma revelação profunda, muito dolorosa, do que ele vai passar no Calvário. Então, desde então, versículo 21, vamos rever. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Dá uma paradinha. Olha onde o Pedro foi se meter. Deus, o próprio Deus, o Deus da criação, manda Jesus como filho, para que ele seja o cordeiro do sacrifício pela humanidade. Não havia sangue puro sobre a terra. Todo ser humano nasce da conjunção carnal homem e mulher. Jesus não. Ele vem pelo Espírito de Deus. O Verbo se fez carne. O Espírito Santo põe ali o seu filho, que nasce do ventre da Virgem. Então Jesus, sem pecado, vem salvar os pecadores. Única forma que Deus estabeleceu para salvar a humanidade. Deus viu essa forma, planejou essa forma. O próprio Deus, a sabedoria que criou o universo, manda Jesus. Jesus está consciente do que ele vai fazer. Ele revela aos discípulos para que eles se preparem, para que não se desesperem, para que não se dispersem, para que não retrocedam, para que continuem a caminhada de fé, porque agora eles são marcados pelo céu. Toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela é marcada pelo céu. Você entende que você tem no seu espírito uma marca de Cristo? Quem entende isso? Então, meu irmão, como pode uma pessoa marcada pelo céu retroceder? Sejam quais forem os fatores, os fatos, seja o que for, nada pode tirar uma pessoa da caminhada, do caminho da salvação eterna, a não ser ela mesma. Olha o que Jesus fez com Pedro. Lê comigo. Lê comigo. Ele, porém, lê comigo, 22, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são. Não compreendes as coisas que são de Deus. São dele, irmãos. São dele. Pedro não recebeu
vantagem nenhuma, ele recebeu uma revelação. Deus quis revelar a ele, mas não era para ele se envaidecer e se orgulhar, irmãos. Que tem de gente caída, meu irmão, por aí, por causa do orgulho de ter sido usada por Deus ou usado por Deus. O negócio é sério, meu. Pessoas que se sentem superiores no meio das igrejas, pessoas que se sentem na escola, pessoas que se sentem na faculdade. O fato de ter um melhor entendimento, ter melhores notas, isso não vai classificar que seja o diferencial para humilhar os outros, mas literalmente para tremer e dizer: Deus me abençoou, Deus me deu essa capacidade. Nas coisas espirituais, Deus nos usa. Somos apenas servos. Somos apenas servos. Servos. Só servos. Deus não precisa de ninguém, irmãos. Deus não precisa, Ele não precisa de mim, não precisa de você. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Quando eu vejo que a pessoa está, sabe, começa a querer bater as asinhas, eu digo: vamos conversar? Jesus não precisa nem de mim, nem de você. Ele faz a obra. Ele não precisa nem de mim, nem de você. Nós precisamos dele. E é uma honra podermos ser vasos. Agora vamos lá, irmãos. Se Pedro fosse de cristal, Pedro suportaria ter ouvido isso? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não compreendes as coisas que são de Deus. Pedro tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus já disse para ele: você não compreende nada das coisas de Deus. Não compreendia mesmo. Jesus sabia o que estava falando. Por quê? Ele teria que se sentir feliz de ter sido usado. Fala para o teu irmão: somos vasos. Diga: apenas vasos. Sabe quando o diabo quer destruir um pregador, um obreiro, uma obreira, e ele não consegue no pecado? Vou jogar no adultério, pá, não consegue. Ele tenta, joga seta de paixão, cupido funciona para todo lado e voa para todo, não consegue. Não consegue. Não consegue na cobiça. Bota a mão no que, bota a mão, não tem nada demais. Não consegue. Sabe o que ele faz? Exatamente isso. Faz a pessoa se sentir superior às outras. Bota um orgulho dentro da pessoa. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus é infalível, irmãos. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Acabou. Você quer derrubar um pregador? Comece a elogiar direto. Elogia. Você quer estragar um profissional? Elogia exageradamente. Você quer acabar com o obreiro? Fica elogiando ele. Irmão, só aceito que você me ore porque você tem unção. Só veja essa unção em você. Vai derrubar, meu irmão. Vai derrubar. Jesus não elogiou Pedro. Jesus revelou ao Pedro que viu, contemplou, percebeu, entendeu que o Espírito de Deus falou com ele. Pedro, você foi usado por Deus. O entendimento seria esse. Pedro deveria ter se sentido ali e dizer: meu Deus, quer dizer que Jesus está vendo que o Pai, o próprio Deus falou comigo. Meu Deus, que alegria! Que alegria! Vou ter que vigiar muito, porque, puxa, Deus falou comigo. Toda pessoa, irmãos, que tem um diferencial, toda pessoa, tá, que faz algo muito melhor, ela precisa ter muita cautela,
Porque assim como esse muito do muito bom, o diabo também vai atuar muito e muito para derrubar. O orgulho precede a queda. Toma cuidado. Isso, irmãos, quando a pessoa vem de criança com esses costumes, quando é desde criança, que tem pais que são absurdos, nunca corrigem os filhos, irmãos. Tem pai e mãe que nunca corrigem, irmãos. Às vezes você fica em situações insuportáveis no meio de pais e crianças, porque a criança apronta, mas apronta na cara da mãe e do pai. Caramba, os pais não falam nada. Nada, nada, nada. E você diz: meu Deus, o que é isso? Estão criando o quê? Estão criando o quê? Você já viu uma criança dar um chute na perna de um adulto, de um doutrinador, uma doutrinadora, e o pai e a mãe ficar quieto? E alguns até achar engraçadinho, porque é pequenininho. Você já viu criança que dá um tapa na cara do pai ou da mãe e eles ficam rindo? Ei, bonitinho. Bonitinho com 6 meses, né? Com 8 meses. Então espera para quando tiver com 6 anos, com 16, com 26, com 36. Os elogios têm seu momento, irmãos. Com muita cautela. Porque normalmente os elogios envaidecem. E a vaidade chama orgulho. E quando esse maldito grandalhão entra, ele derruba. Pedro não entendeu que ele deveria ter se quebrantado para buscar mais intimidade com Deus, porque ele seria usado. E foi. Pedro, depois do Pentecostes, depois da ascensão de Jesus ao céu, ele foi um apóstolo usado poderosamente. Mas vai ver, enfrentou prisões, teve um arrependimento profundo de ter negado Jesus. Ou seja, Pedro se quebrou para poder ser usado por Deus. É muito bom, irmãos, o bom tratamento é necessário. Mas os exageros, eles vão ajudar a corromper. Eles vão ajudar a corromper. Eles vão corromper. Uma criança, uma menina, muito elogiada o tempo todo. Minha princesinha, faz coisa errada, deixa pra lá. Ah, não foi nada demais. E minha princesinha, ah, não faz nada. Isso não tem nada demais. Nunca corrigem. Nunca mostram a realidade. Vai chegar lá na frente, não vai ter o clima que tinha dentro de casa. E não tendo, vai ter um choque. E não tendo estrutura, vão se quebrar. E é isso que está acontecendo com muita gente. Nós estamos vivendo a geração da internet, a geração dos excessos, a geração dos elogios. Toda criança é meu príncipe, minha princesa, muito bonito. Eu também gosto de chamar assim. Mas quando tem que corrigir, é hora de chamar e dizer: vamos conversar. A palavra é a vara da correção. Ela é tudo. É o poder que salva, o poder que liberta, o poder que cura, o poder que abre portas. Mas ela é a vara da correção. Vai dizer: sai desse caminho do orgulho, sai dessas vaidades, para de ser criança. Uma criança que só cresce ouvindo elogios, que é linda, que é maravilhosa. Meu irmão, se o diabo entrar ali, vai querer ser uma miss. E o que tem, pastora? Vai querer ter o brilho das estrelas. Vai querer viver de aplausos. Vai querer viver dos elogios. E chegando a um momento em que não haja isso, vai cair.
vai cair na tristeza, vai cair na depressão, vai se sentir um fracasso na vida e não vai chegar a lugar nenhum. É preciso ter moderação, equilíbrio. Que os pais tratem seus filhos com amor, com carinho, princesa, meu príncipe, tranquilo. Mas quando fazem qualquer coisa errada, chamar e corrigir. E falar sério. O que Pedro ouviu, muitos evangélicos hoje não ficariam com Jesus. Para trás de mim, Satanás. Me serve de escândalo. Se Pedro não tivesse um coração de criança, porque foi criancice de Pedro, a vaidade dele, o diabo entrou ali. Jesus está provando e disse: o diabo entrou. Senhor, de modo nenhum te acontecerá. Quem era o Pedro para impedir Jesus de ir à cruz? Quem era o Pedro para impedir o plano de salvação de Deus? Imagina. O que Pedro ouviu, irmãos: para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo. Olha, se o Pedro não fosse convertido de verdade, se o Pedro não estivesse disposto a servir a Jesus, a seguir, naquela hora ele diria: o quê? Vou ficar do lado de um homem que me chama de diabo? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes, irmãos, o cristão ouve uma ofensa até injusta, e se ele não tiver estrutura, pá, ele entra, sabe em quê? Contenda. Ele entra numa contenda. Da contenda pode ir para uma guerra, e dali em diante está um problemão nos negócios. Sim, se a relação for empresarial, na vizinhança. Porque tem gente, meu irmão, que solta a língua, nem para refletir no que vai falar, não. Empregados que afrontam patrões. Se o patrão soltar a língua, vai para a justiça. Mas quando é o empregado, não. A lei defende o que chama de mais fracos. Quem é o fraco na relação empresarial? Quem é o fraco na relação comercial? O empregado. É assim que a lei rege. E de repente o empregado afronta o patrão, mete o dedo na cara dele e grita, berra, mas fica tudo por isso mesmo. O diabo é bandido. Por isso que cristãos mimados, irmãos, eles são crianças. Eles não sabem passar por tempestades sem serem atingidos. Normalmente, nas tempestades, as crianças espirituais caem. Está assim de gente que largou Jesus porque não soube enfrentar uma dificuldade, uma tempestade, um contratempo, uma ofensa. Pedro podia ter largado Jesus agora. O senhor está me chamando de diabo? Está dizendo que o diabo está dentro de mim? Quero saber do senhor. Ele fica caladinho. Aí você contempla as duas epístolas de Pedro, e quem mais alerta os cristãos é exatamente o Pedro. Pedro vai no altíssimo valor que o cristão tem, quando ele diz: não fostes comprados por ouro, nem por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas o Pedro também diz: seja sóbrio e vigie, porque o diabo é o vosso adversário e anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes o diabo vem de forma sutil para tirar a harmonia entre um professor e um aluno, para que a família seja envolvida, para que colegas e grupinhos sejam envolvidos. Muitas vezes o diabo vem entre vizinho e vizinho. Muitas vezes ele vem no local de trabalho. E foi o Pedro quem escreveu sobre a grande prudência que todo cristão precisa ter, porque o diabo está sempre ao derredor, bramando, rugindo, querendo derrubar.
Cristãos maduros, irmãos, têm filtro nos ouvidos, estão preparados para ouvir o que for, até desaforos, sem terem reação agressiva. Sabe por quê? Porque é Deus quem justifica. Temos um outro exemplo de um outro discípulo que levou-lhe uma repreensão, uma chamada, e não largou o seu mestre, não abandonou a Deus. Quem foi? Então vamos lá em Números, capítulo 11, e nós vamos ver Moisés e Josué. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. O que aconteceu? Dá uma paradinha antes de lermos o versículo. Deixa eu te dar uma explicação para objetivar o que Deus está falando conosco. O Josué andava ao lado de Moisés. Ele era um discípulo fiel. Era como discípulo de Jesus. Ele andava ao lado. Então ele se preocupava com tudo. Ele era muito atento, muito atento. O caso de Josué, você vai ver que é meninice mesmo. O Pedro foi uma bobeira sem tamanho. E o Josué, você vai ver que é meninice. Por quê? O Josué, procurando se inteirar do que acontece ali no arraial, várias tendas, muitas famílias, e o Moisés é o único líder, o líder. O Arão, ele é o sacerdote, mas o líder é Moisés. Então Moisés, ele precisa saber tudo o que está acontecendo. Mas o Moisés tem uma visão de todas as coisas, e o Josué tem outra, que o Josué ainda é muito menino, tanto na idade quanto no conhecimento, no entendimento. Aí o Josué percebe que alguns, no meio do arraial, do grupo, do povo judeu, alguns estão profetizando, ou seja, falando a palavra. Vamos entender assim. E obviamente quem Deus usava para valer, que usava, era o Moisés. Moisés era o líder. Mas não significava que os outros não tivessem o Espírito Santo. Eles tinham Deus ali. Eles também cultuavam. Vamos dizer que reunissem a família, né, para falar de Deus. E o Josué, quando viu isso, correu até o Moisés. Aí começa aqui, versículo 27. Números 11, 27. Números 11, 27. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbo-lhe. Dá uma paradinha. Olha o Josué dando ordens a Moisés. Josué é uma criança, Josué é um menino, Josué é um discípulo, Moisés é o líder. Ele tem de levar os assuntos a Moisés, mas ele não pode dar ordem para Moisés. Tem filho, irmãos, que quer dar ordem para o pai, para a mãe. Tem ovelha que quer dar ordem para pastores. Me perguntaram uns anos atrás por que não pintava toda a igreja de azul. E eu perguntei, por que não de rosa? Ou de lilás? Levei na esportiva. Por quê? Porque a resposta certa seria: não se meta no que não te diz respeito. Mas tem gente que é assim, que não sabe ocupar o seu lugar,
Como se diz nos nossos dias, não fica no seu quadrado e quer invadir o quadrado dos outros. O Josué, ele tem de levar notícia para o Moisés, mas ele não pode dar ordem para Moisés. O que Pedro disse para Jesus? Não, o senhor não vai ao Calvário não. Quem foi que mandou Jesus para o Calvário? Deus. O Pedro quer tomar o lugar de Deus. Filhos querem tomar o lugar dos pais, não respeitam, não obedecem. Nós estamos vivendo uma era tenebrosa de rebeldia, de anarquia, de desobediência. A coisa está séria. Você pensa em colocar um jovem na obra, quando você vai ouvi-lo, você vê que é mimado demais. Outro você vê que é arrogante, que manda, quer mandar em todo mundo e manda nos seus pais, e os pais se calam. Os pais se calam. O Josué é um jovem discípulo, está ali para aprender de Moisés, mas ele já chega dando ordem para Moisés: meu senhor, proíba, estou dizendo, proíbe. Josué dando ordens para Moisés: meu senhor, proíbe. Olha a resposta, vamos lá, versículo 29, vamos juntos? Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. A paradinha. Tens tu ciúmes de mim? Tens tu, pois, ciúmes por mim? Levou-lhe uma na cara que não precisava, né? Apanhou desnecessariamente. Não, tem gente que merece, meu irmão. Merece apanhar da vara da correção. Diga vara da correção. Diga vara da correção. Mas tem pais que poupam a vara. Em Provérbios você vai ler: não retires a vara de teu filho. Não retires a vara de teu filho. Você vai, a vara é a palavra. É com uma boa conversa firme que você acerta os ponteiros, que você apara as arestas, que você coloca no caminho certo. Meu irmão, todos os pais que são frouxos e que elogiam demais, lá na frente gemem, sofrem, choram. Pais que não corrigem seus filhos com a palavra, com sabedoria, com limites, sofrem. Não é por acaso que estamos aí vivendo uma geração, os presídios não comportam o número, o numérico ultrapassa os limites dos presídios, porque cada um só faz o que quer, só quer fazer a sua vontade. O eu toma conta e o diabo entra. Meu irmão, o diabo não perde tempo. Pode ser uma criancinha, ensina errado, ensina mal, o diabo vai ter espaço. Um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher. Pedro não era criança, ele já tinha uma sogra, não era criancinha nenhuma. Pedro tinha que se calar, como discípulo tem que calar. Josué tinha que levar notícia para o Moisés. Eles tinham essa responsabilidade. Moisés tinha que saber o que estava acontecendo, mas ele nunca, jamais poderia dar uma ordem para Moisés. Imagina, membro de igreja dizer que cor a igreja tem que ser. Ridículo, absurdo. Imagina. Ah, tem mais. Pastora Gorete, o Rio de Janeiro é tão quente, às vezes os obreiros têm que ir lá fora acompanhar alguém, não podiam tirar o blazer? Pastor, o que a senhora respondeu? Nem respondi. Nem respondi. Por quê? Porque eu não vou perder meu tempo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19.
Tiago, capítulo 1, versículo 19. Depois da carta aos Hebreus, lá caminhando para o final da Bíblia, como quem vai caminhando para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem lê comigo? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Então hoje nós vimos dois homens, grandes homens de Deus, que no início da caminhada foram o quê? Precipitados. Precipitados. Quando você ouvir uma pergunta, segura a língua dentro da boca e pensa no que você vai responder. Ou pede ao Espírito Santo que te ajude na resposta, para você não cair numa cilada, ou não entrar com as suas próprias pernas espirituais. Nós estamos lidando com um mundo que jaz no maligno, o Espírito Santo diz. Se nós fizermos essas três coisas que esta palavra manda, pode ter certeza absoluta, sua vida vai ser uma bênção, o diabo não vai ter espaço nenhum. Isso é grande parte do sucesso da vida dos cristãos, em todos os sentidos. Todo homem, generalizando toda a raça humana, todo homem seja pronto para ouvir, seja pronto para ouvir. E aí? O assunto não presta? Descarte e vai em frente. Não merece. O assunto é importante, está falando coisa séria, vamos dar atenção. Está entrando num campo que não lhe diz respeito, coloque no seu lugar. Coloque, desde a criancinha, coloca no seu lugar. Coloca no seu lugar. Criança grita com os pais, vai gritar com o professor, vai gritar com o vizinho, vai gritar com quem estiver perto e desagrade. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pensa no que você vai falar. Pastor, eu não consigo, meu irmão. Todo cristão inteligente, sábio, ele tem freio na língua. Ele tem freio na língua. Existe uma palavra para isso, que é um comportamento: moderação. Moderação. Pense antes de abrir a boca. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tardio, pronto só para ouvir, pronto só para ouvir. Seja sempre pronto para ouvir. Alguém quer falar? Escuta. Não merece resposta? Não responda, vá em frente. Merece uma resposta? Responda segundo a palavra de Deus. Por isso que Deus manda meditar dia e noite, irmãos. Quando o cristão lê a Bíblia e medita na palavra de Deus, ele trabalha as palavras de Deus dentro de si, para cada momento ele tem uma direção de Deus. O Espírito Santo impede que uma filha caia numa cilada mesmo. E aí, não. Você tem vontade de responder. Eu tive um professor na faculdade que, quando soube que eu era pastora, começou a me afrontar. Eu pedi a Deus um momento e uma oportunidade pelo Espírito Santo. Eu orei a Deus, fiquei orando sério. E ele me provocava. Um dia ele deu metade de uma matéria. Houve alguma coisa lá que ele precisou sair cedo, coisa da faculdade. Ele deu metade daquela matéria, daquele assunto, daquele dia. E depois queria que eu expusesse um trabalho como se ele tivesse dado todo. E aí, quando ele falou e disse: você assim, vai fazer isso assim, assim, eu não ia dizer para ele: o senhor não deu a matéria. Eu sabia que eu ia criar um choque violento. Eu disse: professor, eu não entendi bem a matéria. E de fato a primeira parte ficou muito no ar, ficou muito desconexa. Como não entendeu? Você está aqui para isso. E eu falei: não, professor, eu estou aqui sentado, o senhor está em pé. Professor, o senhor, estou aqui para aprender.
Eu sou aluna. Eu só estou aqui para aprender. Ele calou a boca, sentou, baixou a cabeça. Ficou 1 minuto em silêncio, mais ou menos. Disse: você está certa. Só isso. Se eu estou aqui para aprender. Por isso que o senhor está em pé aí, eu estou sentada aqui. Coloquei ele no lugar dele e me coloquei no meu lugar. Acabou. E aí? Quem não entendeu? Aí a turma gritou: o senhor não deu a matéria toda, professor. Ele foi lá e disse: ai. Ainda fez isso diante do Senhor Deus. Ele disse: e você, aluno? No final fique. Ele não quis pedir desculpa na frente de todo mundo, me pediu em particular: me desculpa. Aspas aqui, ficou meu amigo. Era um dos piores professores da faculdade. Tá? Que me calei mesmo. E quando falei, eu tinha pedido a Deus para dizer o que eu ia falar. Pessoa que é orgulhosa, você não pode falar qualquer coisa mesmo. Você vai criar um choque violento. Todo homem seja pronto, tardio, e tardio, curve a sua fronte. Pai, e é isso que estamos pedindo. Nosso Deus, quantas guerras, quantos problemas, quantas lutas, quantas desavenças, quantas contendas, quantas divisões, quantas separações, quantas famílias destruídas, porque não há quem saiba ouvir. Todos querem falar, todos querem falar, todos querem falar. Todos se acham com razão, todos se acham no seu direito, e não há quem escute. E é o que o Senhor mais fala: filho ouve, filho ouve, filho ouve, filho ouve. Pai, muito obrigado. Estamos iniciando o ano de 2020 com um grande alerta do Senhor. Nós não somos de cristal. Não, o Senhor não quer filhos de cristal. O Senhor quer filhos fortes. Pai, que repreensão violenta o Pedro recebeu e não se afastou do Senhor. Quantos já abandonaram as suas igrejas porque não souberam ouvir uma correção? Estavam acostumados demais a elogios. E esse, Senhor, o diabo tem como um prato feito, cheio. Como o diabo gosta de cristãos que cresceram só ouvindo elogios. Vai derrubar rapidinho, porque quando quiserem pisar no diabo, Satanás vai armar o laço sutil, e na sutileza ninguém percebe. Pai, muito obrigada pelo que o Senhor está nos mostrando. O Senhor está nos ajudando e nos alertando para que não sejamos cristãos, ou melhor, filhos de cristal, mas com uma estrutura forte, sólida, com uma base estrutural. Sim, nosso Deus, com alicerces, para que a casa não caia. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.